Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reunião do Tarifaço. Governo brasileiro envia observadores e vê espaço para negociação. Flávio Bolsonaro participa do encontro De Olho em Capital Político. Penduricalhos à solta. Alexandre de Moraes dá 48 horas para tribunais de justiça de 7 estados explicarem pagamentos acima do teto. Linha cruzada. FIFA suspende cartão de atacante dos Estados Unidos após pressão de Trump. Sim, eu pedi uma revisão pela FIFA. Conversei com um cara muito respeitado. Árbitro brasileiro que aplicou penalidade vira alvo do governo norte-americano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Segunda-feira brava, minha gente, dia 6 de julho de 2026. E é a segunda-feira pós-eliminação. Chico Sá, boa tarde para você, meu amigo. A gente está firme, mas não tão forte, né? Boa tarde. Aquela ressaca de Copa, né? Ficou aquela reflexão, se já não somos mais o país do futebol. Estamos muito nessa onda hoje, mas a notícia canta mais alto, né? A notícia nos chama, vamos com ela. Não pode parar, e é claro que a gente vai falar também sobre Copa do Mundo ao longo do programa. Vou dar boa tarde especialmente nessa segunda-feira para a Rádio Liberdade FM 104.9 de Martins, Rio Grande do Norte. Se você quiser fazer parte, você pode e deve escrever para a gente em retransmissão@icl.com.br. Dá um alô para a gente, tem diversos canais e rádios. Diariamente a gente te dá boa tarde aqui no ICL Notícias para essa comunidade que faz parte da nossa rede de retransmissão, Chico. Juntando com esse jornalismo independente que a gente faz por aqui todos os dias. Olha, é uma rede que só cresce assim, e o melhor, se espalha no Brasil inteiro. O Nordeste está muito forte. Fortíssimo, verdade. O Rio Grande do Norte, principalmente assim, eu vejo mais Rio Grande do Norte e Ceará estão com mais emissoras no momento, porque eu acho que vão chegar Pernambuco, Alagoas, Piauí, Maranhão, todo mundo vai chegar junto. E até a eleição, olha, vai estar bonito. Excelente, Chico. A gente vai ter muito a falar sobre a eleição, inclusive aqui, viu? Então, meu Deus do céu. Vamos começar com agora começa, né? Acaba a Copa, pelo menos acaba pra gente. Ouvi muita gente falando isso. Agora começou o ano. Começa a eleição. Vamos lá. Julho de 2026. Agora começou. Agora começou. Mas vamos falar uma notícia, na verdade, que diz respeito às nossas eleições também. Tem empresários brasileiros que participam da audiência pública nos Estados Unidos hoje e amanhã para tratar do tarifaço anunciado contra o Brasil, que estão temendo, esses empresários, as falas do Flávio Bolsonaro. Isso pode acirrar os ânimos e dificultar o processo de negociação com o governo estadunidense. Você está vendo a manchete aí na sua tela? Essa manchete é da Folha de São Paulo, uma apuração de que ele se inscreveu para falar na audiência, que vai ouvir mais de 80 pessoas, mais de 80 interessados nesse tema, né? E o Flávio deve pedir, mais uma vez, que nem aquela carta que ele enviou agora, a retiradas das tarifas, só que a preocupação dos empresários, é claro, existe no fato de que o governo Trump faz perguntas ali para cada um dos inscritos, não dá para saber quais vão ser esses questionamentos, né? Qual vai ser a postura do Flávio Bolsonaro e um receio dessa politização ainda maior desse tema. Vamos chamar a Heloísa Vilela, diretamente de Brasília, acompanhando essa história também. Elô, boa tarde. Bom ter você aqui nessa segunda-feira. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, já começou essa audiência pública. Serão
39 pessoas ouvidas hoje, 39 amanhã. Amanhã o Flávio é o primeiro a se pronunciar, ele vai fazer um pronunciamento ali de 5 minutos e depois os representantes do comércio americano poderão fazer perguntas. Agora, é importante a gente ressaltar que quem tem que ir ali, aquele espaço ali, é para representantes de associações de classe, representantes de trabalhadores, representantes de grupos interessados nessa decisão. E o Flávio resolveu participar para fazer chacrinha, para dizer que está indo lá defender as empresas brasileiras, quando a gente sabe muito bem que quem brigou para que esse tarifaço existisse foi a família Bolsonaro. Agora, a gente não pode também perder de perspectiva que isso tudo é um jogo de cartas marcadas. Não existe negociação nenhuma acontecendo nessas audiências. Essas audiências fazem parte de um processo que o governo dos Estados Unidos tem que cumprir para poder impor o tarifaço. Não vamos esquecer que o Trump perdeu na justiça. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço do Trump, dizendo que ele era ilegal. Então, o que o Trump fez? Foi procurar uma outra maneira de impor as tarifas que ele quer impor, começando com essa investigação 301, junto à representação de comércio dos Estados Unidos. Então, eles estão seguindo etapa por etapa desse processo para dizer que fizeram tudo direitinho e que vão impor as taxas, o que deve ser anunciado no dia 15 de julho. O governo brasileiro espera, sim, acredita que o Trump vai impor essas tarifas. Esse processo que acontece hoje e amanhã é só uma formalidade dessa agência de comércio, desse escritório de comércio, do qual o Trump não participa o representante, e a decisão final é do Trump. É ele que decide, depois que acabar esse processo todo, se o governo brasileiro será penalizado ou não. Ou seja, não tem a menor importância esse processo de fato. O que importa é a negociação que acontece nos bastidores entre os representantes do Itamaraty e do Ministério da Indústria e Comércio com o representante de comércio dos Estados Unidos, que vem acontecendo já tem tempo. E se impuser, Chico, para te passar a palavra, se impuser mesmo essas tarifas, vai ficar ainda mais aquele carimbo do tariflável na testa do Flávio Bolsonaro, que é muito ruim para a campanha dele. E a outra coisa que deu um certo alívio é o fato de Paulo Figueiredo não participar mais dessa audiência, né? Ele tirou o corpo fora, já tinha falado aquela asneira sobre o voto feminino, sim, o que tinha prejudicado o Flávio Bolsonaro. Então, eu imagino que isso deu um certo alívio, porque podia prejudicar ainda mais, né? Exatamente. O Paulo Figueiredo, ele apronta toda semana, mas a última dele é esse desejo maluco, misógino e maldito de que as mulheres não votem no Brasil. Não é só do Paulo Figueiredo esse desejo, é de sim, parte do bolsonarismo no Brasil, quer eliminar as mulheres do jogo democrático de outubro. Esse é um desejo, é aquele movimento que começa nos Estados Unidos e eles querem adotar agora no Brasil. Então, ele é alijado dessa reunião de hoje, mas se eu fosse dessa comissão de comércio do Trump, eu não deixaria sequer o Flávio Bolsonaro entrar no ambiente. Porque dizer, não, você já teve a chance, você veio aqui pedir pelo tarifar, Flávio, você veio pedir para tarifar. Se você já veio, teve sua chance e pediu para tarifar, por que está batendo na porta de novo agora para dizer que não quer mais? Só por conta da eleição. Então, eu o eliminaria, Elô, sequer de participar dessa reunião. É muita cara de pau. Boa, Chico. Não é? Ele acha que é isso aí. Que vai contar para o Brasil uma versão que o Brasil acha que ele era contra o tarifaço. Não dá. É isso aí. Para o Itamaraty já está mais do que escrito na testa de todos os Bolsonaro, qual é o lugar que eles têm nessa discussão. Eles são os caras que atuam contra a economia, contra o governo, contra o país brasileiro, né? Eles não querem nem saber. Se for para avançar possíveis vitórias eleitorais, eles fazem qualquer negócio. E o fato do Paulo Figueiredo não participar, eu acho que é um alívio só para os bolsonaristas mesmo, porque ele poderia falar muita bobagem e o que ia repercutir mal para a campanha do Flávio. Deixa por conta do Flávio falar as bobagens sozinho. Mas insisto com vocês,
essa situação, essa audiência pública, ela não tem importância nenhuma na solução final desse processo, porque isso já está determinado. É o Trump que vai decidir, ele quer impor tarifas e muito provavelmente ele imporá essas tarifas. Esse vai e vem aí só está servindo para a politicagem do Flávio Bolsonaro. Claro que muita gente vai participar ali de verdade, representantes de associações, por exemplo, do milho, do arroz, de sementes, de um lado e de outro, porque muitos americanos estão participando para dizer para o governo Trump, pelo amor de Deus, não coloque essas tarifas, porque a gente precisa desses insumos que vêm do Brasil, porque senão a inflação aqui nos Estados Unidos vai piorar ainda mais, e assim por diante. São a minoria, a gente pode contar, a minoria vai defender o tarifaço. Então, no fim das contas, o Trump vai decidir e ele vai fazer o que bem entende, ao que tudo indica o que ele quer é impor mesmo essas tarifas. Vamos acompanhar amanhã como é que vai ser a repercussão dessa audiência. Deve acontecer de manhã a fala do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E eu queria trazer uma outra notícia aqui, Elo, que é o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinando hoje que os presidentes de 7 tribunais de justiça expliquem os pagamentos, né, dos chamados penduricalhos, aquelas verbas chamadas de indenizatórias que ultrapassam o teto constitucional de remuneração. Essa decisão, ela cita uma reportagem da Folha que apontou o seguinte, que 616 juízes e desembargadores receberam em maio vencimentos que ultrapassam o teto, que o teto é de pouco mais de R$46 mil, né? Então, essas cifras que chegaram a R$495 mil no mês. Tá bom para vocês? Meu Deus do céu. O Moraes, ele deu um prazo de 48 horas para que os presidentes desses TJs, né, diversos estados, prestem informações detalhadas sobre essas verbas que foram pagas, né, cada magistrado da ativa ou aposentado, sob pena até de afastamento do cargo. Agora, realmente, os valores chamam muito a atenção, né? Estarrecedor, Elo. Gabi, com certeza. E os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin também assinaram esse mesmo despacho, reforçando, então, a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que aconteceu é uma fração do problema, Gabi, porque a Folha de São Paulo investigou, conseguiu os dados de 8 estados. Apenas Pernambuco não tinha pagamento de supersalário. Os outros 7 tinham. Eram eles Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Rondônia. E nesses estados, o teto de gastos foi ultrapassado e em muito. Em um dos casos foi o que você citou, um dos juízes ganhou quase R$500 mil. Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu as planilhas de pagamento de março até julho, porque o Supremo tinha decidido em março que não era possível continuar assim, tinha cancelado vários desses penduricários. Depois, no mês seguinte, em abril, teve uma reunião do Ministério Público com o Conselho Nacional de Justiça que derrubou uma boa parte dessas decisões. Então está aí um quebra de pau no sistema jurídico brasileiro para decidir, afinal de contas, o que pode, o que não pode. E nessa brecha, enquanto isso acontece, ao menos esses 7 tribunais de justiça ultrapassaram em muito o teto de gastos. Então, assim, não é possível isso continuar dessa maneira, né? É mais do que necessário regulamentar e impedir que isso continue acontecendo, porque a gente tem os marajás da justiça, né? Não dá. Gente, é muito abuso, né? Num país como o nosso, e é o juiz, ou seja, é quem deveria decidir por mais justiça no país. Não, o cara simplesmente pega essa grana e luta por mais, é penduricalho para cá, penduricalho para lá, aquelas mágicas de 15 dias de férias que se juntam a mais um benefício tal e por idade e não sei o quê.
passa a régua 500 mil por mês. É pelo contrário, né, Chico? Quando a gente fala de desigualdade, eu acho que é um grande exemplo, claro que tirando super ricos, quando você olha para as instituições estabelecidas, olhar para o judiciário é um exemplo, é didático da desigualdade brasileira. É uma casta. A Elô falou em Marajás, é uma casta mais privilegiada do que qualquer casta indiana. É um negócio absurdo. É o verdadeiro Marajá. O Collor falava disso de maneira marqueteira na sua campanha em 89 ainda, contra o próprio Lula, mas foi só para enganar, né? Porque, na verdade, ele sequer cortou ninguém do serviço público que ganhasse o quanto ganha um juiz desse, por exemplo. Era só marketing e palhaçada do candidato Collor naquele tempo. Mas aí sim, o cara com 500 mil ali no contra-cheque para receber é muita esculhambação. Incluindo o magistrado da ativa, mas também aposentados, enfim, passando de volta aqui para a Elô. Gabi, e esse vai e vem da justiça, o que tira, o que entra, o que volta a valer, o que não volta. Eu estava lendo uma análise que mostra que, no fim das contas, nesse vai e vem, tinha gente que não recebia esses penduricalhos que vai passar a receber. Então você, em vez de consertar a situação, você pode estar tornando ela ainda pior. E ainda por cima, com essa guerra do CNJ e do Ministério Público, brigando para colocar de volta vários dos itens, porque assim, eles tiram um item que tem um determinado nome, vamos supor aqui, ajuda creche. Aí eles vão lá e colocam com outro nome, ajuda à infância, e continuam soltando o dinheiro do mesmo jeito. Ou seja, um monte de casuísmo para justificar salários estratosféricos que não deveriam existir, porque a lei exige que seja respeitado o teto, o piso, né, o teto salarial. Só poderia ir até 48 mil e poucos. E não, passa de 100, 200, 300 com a maior facilidade. É isso mesmo, é uma maneira de driblar, né, Elô, você colocar os penduricalhos, essa determinação da lei. Agora, Elô, eu queria trazer um outro assunto que é muito importante de a gente olhar, que é o fim da escala 6x1. Acho que um tema que é a maior demanda da sociedade brasileira nesse momento e que vem se arrastando. Sim. E os empresários dos principais setores da economia contrários à votação dessa PEC, né, do fim da escala 6x1, que tem um bom trânsito do Senado, que conversaram com os senadores, né, com os parlamentares, eles estavam certos quando eles confiaram que o Davi Alcolumbre conseguiria e iria segurar essa votação, porque mais de um mês passou até agora, desde a aprovação na Câmara dos Deputados. A PEC continua na geladeira. O presidente do Senado mandou aliados avisarem que não deve votar mesmo antes das eleições. E eu quero saber com a Elô o que ela apurou mais sobre isso, porque o presidente Lula tem um discurso pronto para a campanha a respeito desse assunto também, não é isso? Pois é, Gabi, é uma situação que vai ficando cada dia mais difícil. 71% dos brasileiros, segundo o Datafolha, são a favor do fim da escala 6x1. E o Davi Alcolumbre está lá empedernido, sem arredar o pé, dizendo que não vai votar antes da eleição. Essa matéria. Acontece que a pressão é grande. Hoje saiu mais uma postagem, dessa vez do senador Humberto Costa. Eu falei com alguns assessores de senadores dizendo que vão continuar pressionando e a gente não vê movimento algum do Davi Alcolumbre nessa direção. Agora, em dois setores diferentes do governo hoje, eu ouvi mais ou menos a mesma história, que o tempo está do lado do presidente Lula por dois motivos. Primeiro, porque a situação da candidatura Flávio Bolsonaro vai ficando cada vez pior. Está dando água. E o Alcolumbre decidiu se abraçar aos bolsonaristas perto de começar a dar água na campanha do Flávio. Foi uma péssima hora. Também me disseram o seguinte, ele precisa mais do presidente Lula do que o contrário. Por quê? Porque os bolsonaristas têm maioria de votos sem o Alcolumbre, sem a turma do Alcolumbre. Então o Alcolumbre, para passar matérias que ele tenha que contrariar os bolsonaristas, ele vai precisar fazer número com o presidente Lula e a base de apoio do presidente Lula no Senado. Então é uma situação delicada na qual o senador Alcolumbre se colocou e insiste que o governo, o presidente Lula, é que tem que fazer algum gesto
na direção dele, mas nos bastidores me disseram que quem está tentando toda hora marcar uma conversa com o Lula é ele, Alcolumbre, apesar de fazer a cena de que é ele que está esperando o Lula vir ao seu encontro. Então, assim, é um jogo difícil, uma queda de braço, mas me parece que nesse ponto as duas turmas diferentes do governo que eu vi provavelmente estão certas. Acho que o tempo conta a favor do presidente Lula. O último tracking que o governo tem mostra uma estabilização dos ganhos recentes que Lula teve nas pesquisas, ou seja, consolidando a posição dele. Flávio continua com tendência de queda. Então, essa situação dos bolsonaristas vai se agravando. Existe uma divisão interna enorme, essa história toda da Michele Bolsonaro, que provocou muita confusão. Então, eu acho que o tempo, sim, está do lado do presidente Lula. Agora, a gente não sabe se vai dar tempo de botar essa matéria para ser votada e ser aprovada e começar a valer antes das eleições. Acho que está ficando cada dia mais difícil. O tempo corre contra, mas eu acredito nessa história dos números da eleição, Elô. Eu acho que a pesquisa afunila essa tendência, que é de um Lula ali quase em vitória no primeiro turno, ficando por pouco de uma vitória no primeiro turno. Eu acho que isso pode forçar o Alcolumbre, que no momento é o grande inimigo da classe trabalhadora do Brasil. A dona de casa, o trabalhador que pega 3, 4 ônibus e que luta desesperadamente no Brasil por um dia de folga, por um diazinho de folga, ele vai avistar ali no rosto do Alcolumbre esse grande inimigo. Porque ele vai passar a história como o cara que sentou em cima desse grande desejo do país inteiro. Esse é um tema que, até mais do que a seleção brasileira, une o país. 70%, em algumas pesquisas acima de 70%, querem o fim dessa maldita escala que esculhamba, acaba com a saúde do trabalhador, que é a 6x1. Então, vai se imprimindo um rosto como o grande inimigo da classe trabalhadora no Brasil. Esse rosto hoje é do Davi Alcolumbre. Ele tem mandato, ele não precisa de voto agora em outubro, porque ele tem mandato de 8 anos, mas eu creio que ele queira se eleger no futuro. Ele ainda é muito jovem para querer acabar com a carreira dele agora com essa decisão maldita de sentar em cima desse projeto que acabaria com a escala 6x1. Perfeito, Chico. Acho que a sua avaliação é muito boa, Elô. Para a gente fechar, o Hugo Mota fez esse cálculo, né? O Hugo Mota fez esse cálculo lá atrás e vem trabalhando com o governo direitinho em tudo que é preciso. E, Chico, você falou a palavra-chave, ou a expressão-chave, inimigo do povo. Eu ouvi também no Palácio do Planalto hoje essa colocação de que o presidente Lula tem um discurso pronto. Ele vai dizer o Congresso não deixou a gente aprovar o fim da escala 6x1. O Congresso aí dá uma pausa para o imaginário coletivo complementar. Sim. Inimigo do povo, né? Porque todo mundo vai se lembrar disso. Sim. Quando ele começar a falar, né? Então tá pronto o discurso, Alcolumbre que se cuide. Eu acho que... Eu ouvi também eles dizerem, olha, ele tá dizendo que não tá nem aí, mas ele tá preocupado sim, porque ele não quer continuar sendo taxado como o inimigo do povo. Isso é péssimo, você tem toda a razão, Chico, ele é jovem, ele ainda tem uma carreira política pela frente, e se ele ficar taxado como inimigo do povo, complica para a vida dele. É isso mesmo. Tomara. Obrigada por hoje, minha querida. Temos ainda essa semana pela frente, então a gente se vê de novo em breve. Beijão e até a próxima. Ok. Tchau, pessoal. Valeu, Elô. Elô. E nesse meio tempo já chamo o Rodrigo Viana para se juntar a nós nessa mesa e para contar esse gol da Espanha nos 45 do segundo tempo. Opa, gostei. Era o que a gente queria do Brasil ontem, né, Chico? Gostei. Gol da Espanha. Assim, é difícil torcer eu por Portugal ou Espanha, mas colonizador por colonizador, eu fico com quem não me colonizou. Então, ficou... Eu também tô nesse mesmo time, viu? Sabe, Chico? Então, Portugal, adeus. Foi embora. Bom, ainda não acabou o jogo. O gol da Espanha foi aos 45 do segundo tempo, tinha 5 minutos de acréscimo. Tá lá, falta 1 minuto, daqui a pouco a gente vai ter a confirmação. Falta 1 minutinho de acréscimo, provavelmente vai a Espanha. Boa. E a Espanha vai pegar o vencedor de Bélgica contra Estados Unidos
nessa grande história do Trump mexendo na Copa. O Trump ele virou o TJD da Copa. O TJD, aqui no Brasil, é o Tribunal de Justiça Desportiva. É quem decide se o cartão vale ou não vale, se aquela expulsão vai ser só uma multa do clube ou se o clube vai ficar banido. É o TJD, que é um tribunal ali para decidir causas esportivas. O Trump agora virou o TJD do mundo, né? Eu me lembrei, sabe de quem? Do Eurico Miranda, lembra? Eurico Miranda, dirigente do Vasco da Gama. Perfeito. Entrava em campo, mandava apagar a luz de São Januário. Perfeito, é o cara, Eurico Miranda. Cadê o Eurico Miranda para acabar, cancelar o jogo de ontem? Não dá, não? É isso, acho que... Cancela os 2 gols do Haaland e faz... Será que ainda dá tempo? Acho que não adiantava nada, ia perder de novo, né? Com o Brasil é tarifa e não vai cancelar o jogo, né? Não vai. Aliás, falando em tarifa, nessa história, o Flávio, a gente estava falando da repercussão que isso pode ter para a campanha, né? Quem está enfrentando crítica também, entre os aliados do bolsonarismo, é o Rogério Marinho, né? Que é senador também, que está à frente da coordenação da pré-candidatura, né? Da campanha. E está muito concentrado nesse núcleo principal, principalmente na figura do senador Rogério Marinho. Ele está enfrentando críticas às decisões relacionadas à campanha, né, Rodrigo? Pela maneira como eles estão tocando essa pré-campanha, olha, é um tiro no pé atrás do outro, né? Então eles vão... Não sei se dá para culpar o Rogério Marinho, porque muita coisa se decide no birô familiar ali, né? No petit comitê. Não passou por ele se a Michelle ia se comportar de um jeito ou de outro, né? Mas as decisões que vêm a partir do vídeo da Michelle, aí passa, né? Mas o que é exatamente que está se questionando do Rogério Marinho? Tem uma apuração da Andréa Sadi, do G1, Rodrigo, que diz que os aliados ali nos bastidores diz que tem excesso de centralização das decisões, dificuldade para acomodar também as lideranças políticas e partidárias da extrema-direita e que isso está alimentando as disputas internas, né? Isso acaba por enfraquecer a organização da pré-candidatura do Flávio, decisões estratégicas que eu disse, que são definidas por esse núcleo que atua nos Estados Unidos. Então, a gente já pensa, claro, na figura do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio, que tem tomado decisões ali, e a estratégia que tem sido tomada a partir da divulgação do vídeo da Michelle Bolsonaro. Isso ficou muito mais intenso, claro, depois da bomba que a Michelle Bolsonaro jogou no colo da campanha do Flávio, e a carta logo na sequência que vem do Flávio Bolsonaro enviando para os Estados Unidos, o que também não favorece, piora, na verdade, esse cenário, segundo a avaliação dos aliados, que estão vendo que, claro, o Trump mantendo as tarifas tem tudo para manter, segundo o Elo Vilela estava explicando aqui para a gente. Então, com a manutenção dessas tarifas, muita gente pode dizer, aí o Tariflávio. Por causa do Flávio que as tarifas foram impostas, né? Então, no fim das contas, é mais ou menos por aí que vão as críticas contra o senador Rogério Marinho, segundo a apuração da Sadi. Mas acho que nessa hora assim, se você pensar nas crises da campanha do Flávio Bolsonaro, é menos a coordenação de campanha e realmente mais o próprio histórico da família. É o que a família produz, né? A família é incendiária. Acha que pode atacar o Brasil, que bate continência para os Estados Unidos. Tem lá um filho nos Estados Unidos pronto para fazer articulações com o Trump. Aí vem Tariflávio, cola nele essa história de que ele é o responsável pelas tarifas. A outra briga com a madrasta. Como é que a coordenação de campanha... Eu não tenho nada a favor do Rogério Marinho, mas como é que a coordenação de campanha poderia reduzir esse imbróglio que envolve diretamente uma gestão familiar, né? Eu vejo assim. Total. Mais, Gabi. Talvez na gestão dos palanques e tal, mas no Nordeste do Brasil é difícil a vida do Flávio também. Não tem o que ele fazer lá, não. Não tem muito o que fazer. Não tem o que ele fazer. Todo mundo já debandou, ninguém quer essa candidatura do Flávio. O Bolsonaro, o pai, ainda tinha, sei lá, um apego... Não sei por que também, mas a figura dele ainda despertava um desejo de voto num ou no outro. Mas Flávio Bolsonaro... Em algumas capitais do Nordeste o bolsonarismo ainda tem algum apoio. Maceió tem uma votação forte, no setor ali do Recife, da Zona Sul, que é a zona de Boa Viagem, Piedade, que é uma área mais rica. Campina Grande também não, na Paraíba, que tem uma eleitorado mais conservador. Sim, né? Petrolina tem o apoio do poder local, da família Coelho, muito forte. E algumas cidades assim maiores do Nordeste...
um apelo, tem uma mancha de voto ali bolsonarista aqui e acolá. Mas esse ano está se esvaziando de uma maneira muito rápida. Você viu que até o Ciro Nogueira, né, na sexta-feira, fez lá aquele evento com os prefeitos no interior do Piauí, onde o Lula tem 80% de apoio. Sim. E o Ciro Nogueira falou, eu respeito muito o presidente Lula. Com medo de não se eleger. Não se eleger talvez nem deputado. Porque ninguém está citando o nome nem o Ciro Gomes, que é aliado do bolsonarismo no Ceará, aliado do Flávio, tem que defender o Flávio no palanque, não está defendendo. Nem o Ciro. Não, porque é um desastre para ele. É isso. Então, de repente... nesse sentido, talvez eles estejam cobrando do Rogério Marinho. Boa. De repente é aquela coisa, né? Se não vai ajudar, não atrapalha, sabe? Pode ser. Não manda uma carta para os Estados Unidos falando dando a entender que é para sair do Mercosul, enfim, que pode fazer diversas submissões. Então, acho que pode ser mais ou menos por aí. Falando em eleição, gente, eu queria chamar aqui a atenção para um documentário, Luiz Costa Pinto mapeando o que o orçamento secreto traz. Olha só aí na sua tela, você tem diversos dos nossos repórteres investigativos, né? Está consolidado isso em um documentário original aqui do ICL, trazendo as investigações dos nossos repórteres. Então, você está vendo aí na sua tela o documentário que vem a partir da série do Orçamento Secreto. Então, o que o nosso time investigou, a gente vai trazer o passo a passo ali na companhia do Luiz Costa Pinto desse esquema de corrupção, no fim das contas, no Brasil. Então, é hoje, 8 horas da noite, que a gente traz essa exibição gratuita do documentário. Você pode entrar em icl.com.br/doc. É facinho para acompanhar a sessão começando. Vale a pena, né? Para entender, acho que o cenário do nosso Brasil num ano de eleições. Porque são 6 reportagens, né? Cada repórter contou um caso. E o Luiz Costa Pinto fez uma amarração de todas essas matérias, retomando inclusive o passado, né? Escândalos do orçamento, na época dos anões do orçamento e outros, para mostrar como é que é. Esse é o centro assim, nevrálgico ali das disputas no Congresso, como já houve escândalos do passado e como isso se relaciona com os escândalos do presente, né? Dando uma organizada assim, em todas essas informações que os nossos repórteres foram muito bem mostrar lá em campo. É isso aí, com excelência sempre os nossos repórteres. Vai em icl.com.br/doc, que vale a pena. Voltamos a falar sobre política e também sobre Copa do Mundo, né? O Donald Trump cruzou mais uma linha agora do futebol. Na verdade, não é nem a primeira vez que isso acontece, né? Mas o Trump convenceu a FIFA a suspender o cartão vermelho que foi dado ao atacante Folarin Balogun na partida contra a Bósnia. O juiz que aplicou o cartão é um brasileiro, o Rafael Klaus. Em uma conversa hoje com a imprensa, o Trump disse que o árbitro é muito suspeito. Foi assim que ele classificou, e o Jamil Chad tem uma apuração sobre isso. Ele está chegando aqui na companhia de Mili Lacombe também, no N2. É muito luxo, hein? Timaço aqui nessa noite. Muito luxo. Boa noite, Jamil. Boa noite, Mili. Também bem-vindos. Bem-vindos. Boa noite, gente. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que bom, Mili. Boa que noite, bacana. Olha, isso é sinal de que a crise é muito grande. A Mili com a gente aqui é porque realmente a Copa do Mundo está vivendo uma crise gigantesca. Mili, beijo enorme. Eu tenho certeza que só vocês podem nos ajudar a entender um pouco melhor, né? Digerir esse cenário. Jamil, eu queria começar aqui por você, porque essa informação você revelou no ICL Notícias, no nosso portal, né? Sobre essa pressão da Casa Branca e de um dossiê que foi montado contra esse árbitro. Então, se você puder, por favor, explicar melhor essa história, né? Do que se trata, o que tinha nesse dossiê, enfim, e como é que o Infantino, né? O presidente da FIFA, reagiu a essa história. Vamos lá, Gabi, porque de fato essa é uma história muito reveladora de muitos aspectos do futebol atual, da Copa do Mundo, do poder de Donald Trump e de tudo isso que a gente está vivendo. Então, o que aconteceu? Naquele jogo contra a Bósnia, o jogador norte-americano foi expulso. Na verdade, um dos principais, se não o principal jogador da seleção dos Estados Unidos. Quem estava no campo naquele dia assistindo a partida? Marco Rubio, chanceler, o chefe da diplomacia norte-americana. Quando ele sai ali do estádio, ele já faz uma declaração que deixou muita gente preocupada. Ele disse, foi uma desgraça,
o que aconteceu com esse jogador e que algo precisaria ser feito. Já acenderam todos os alertas de que, opa, que história é essa? O ministro das Relações Exteriores, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, dizendo que algo tem que ser feito em relação à expulsão de um jogador dentro de campo, né? Já começa muito estranha essa história. Naquele mesmo dia, e essa informação que nós temos, houve uma mobilização de empresários aliados ao Donald Trump, empresários que, inclusive, são patrocinadores da seleção dos Estados Unidos e pessoas dentro da própria Casa Branca, de uma certa forma, tentando convencer Donald Trump de que aquilo ali era muito importante, de que aquele jogador era muito relevante para a próxima partida, no caso, hoje à noite, contra a Bélgica. E aí a informação que nós temos é que a Casa Branca preparou um dossiê, exatamente isso, um dossiê sobre o árbitro, no caso brasileiro, né, o Rafael Claus. Fizeram um dossiê sobre ele, supostamente para mostrar as incoerências de Claus durante a carreira dele, e usaram isso para entregar para a FIFA, para pressionar o Comitê de Disciplina da FIFA para liberar esse cartão vermelho. Só para completar, só para a gente entender, aqui é muito longa essa história, mas aí o que acontece? O Comitê de Disciplina da FIFA se reúne em caráter de emergência para tomar uma decisão, e toma a decisão de suspender o cartão vermelho. Detalhe, o comitê se reuniu, mas quem tomou a decisão foi só o presidente do Comitê de Disciplina, porque em caráter de emergência é permitido que uma só pessoa, no caso o presidente, tome a decisão por conta própria. Então, os demais membros do comitê sequer souberam que aquilo ali estava acontecendo. Para completar, a Bélgica, que é o time de hoje, que joga contra os Estados Unidos, entrou com recurso. Aí o que disse a FIFA? Gente, vocês belgas não fazem parte desse processo. Ou seja, o recurso de vocês está inadmissível. Enfim, esse é o Estado de Direito da FIFA. E esse é o poder de Donald Trump. Agora eu deixo para a Mili, porque mais do que isso eu não sei explicar, Gabi. E aí eu deixo para Mili, por favor. Explica aí, Mili. Olha a missão. E olha que coisa, já tem um parlamentar inglês, né, Mili, que surgiu aí dizendo, abriu um precedente, então também eu também quero, né, para a Inglaterra. Ele escreveu um ofício do parlamento inglês, mandou para a FIFA dizendo, olha, ontem teve um inglês expulso no jogo contra o México, aliás, um jogaço, né, ontem à noite, também queremos. Suspende aí a expulsão do inglês também. Enfim, virou uma bagunça completa, né? Mas diga, Mili. Olha, o Jamil está sendo gentil, porque ele sabe da explicação, como eu vou falar agora. É simples, na verdade, gente. Assim, a gente está realizando uma Copa dentro de um país entregue ao fascismo, né? Os Estados Unidos hoje operam através de tecnologias fascistas. E eu estou usando essa palavra com muita responsabilidade, amparada por muitos filósofos, acadêmicos, historiadores, que usam ela de maneira técnica. Quando o Jamil e eu sentamos para escrever nosso livro, né, A Terra é Redonda, que trata do futebol, a gente falou exatamente isso. A Copa será realizada dentro de um país entregue ao totalitarismo. Então, que haja decisões como essas não surpreende. O que talvez a gente tenha que analisar é a espetacularização do poder. Aí, nosso lindíssimo livro, A Terra é Redonda. Não é só que ele fez isso, Donald Trump. Ele está dizendo que ele fez isso. E aí a gente tem uma nova etapa dentro dessa dimensão do fascismo. Porque qualquer pessoa em ambiente de poder que é autoritária, dentro de uma certa de contornos democráticos, diria, não, eu não fiz nada. Imagina, isso não acontece. Ele não. Ele quer mostrar que ele tem o poder. Ele quer dizer que ele fez. E aí ele deu uma declaração completamente estapafúrdia. Ele disse, eu entendo muito de futebol. Ele entende muito de tudo, né, gente? Entendo muito de futebol. E não faz sentido o jogador ser expulso e não poder jogar a outra partida. Ou ele não entende nada de futebol. Aliás, ele não entende nada de nada, né? É só um ditador, é só um fascista no poder. Então é isso que aconteceu, assim, demorou até. E acontecerá outras coisas, tá, gente? Esperemos. O Chico, ele chega a fazer uma fala pública, né, como a Mili explicou aí, descrevendo o detalhe do lance que gerou a expulsão, né? Até de maneira irônica. Ele falou, eu vi o lance, eles se chocaram, foi uma corrida entre dois atletas, aquilo não era motivo de expulsão. Ou seja,
Ele está querendo anular a decisão do Klaus, que foi acontecido dentro de Aí campo. já é ele baseado nesse dossiê que o Jamil Contou. nos trouxe hoje, antes de todo mundo, hoje de manhã. Sim. Já é baseado muito nisso. Mas eu acho que essa questão do cartão e outras questões anteriores quebraram qualquer princípio de isonomia esportiva nessa Copa. Sim. Quando você obriga o time do Irã a ter que correr dos Estados Unidos, como fosse assim, bandido de última categoria, correr dos Estados Unidos para ir para o hotel no México, tantas horas depois de cada jogo, aí tem que voltar tal hora. O que fizeram com a seleção do Irã, o que fizeram com aquele árbitro somali, e agora esse cartão decidido na Casa Branca, quebrou completamente qualquer ideia de que a gente tem decisões iguais para todos os times, para todas as seleções. Portanto, você quebra qualquer ideia de isonomia e de espírito esportivo. Já foi pro buraco essa Copa, nesse sentido. E a gente tem que aguardar o que o Rafael Klaus vai falar, né? Porque é claro que ele deve estar cauteloso, que ele também não quer jogar a carreira dele fora, confrontando com a FIFA. Sou até muito bravo com esse árbitro. Com o Klaus? Por conta do que ele faz com o Santos, normalmente, lá no Allianz Parque. Não sou nada simpático a ele. Mas ele está sendo vítima de um regime, do regime Trump. Do regime Trump. E vamos aguardar o que ele fala, porque na prática, né, Gabi, Jamil, o Trump está dizendo, esse juiz aí não entende nada. Será que ele vai botar o Klaus na lei Magnitsky? Porque ele não gosta de juiz brasileiro, a verdade é essa. O Trump não gosta de juiz brasileiro. Um pouquinho antes de nem vocês o Xandão, chegarem, nem o Klaus. Um pouquinho antes de vocês chegarem, o Chico Sá disse o Trump agora é o TJD. É o TJD. Da assim. Copa, né? Para passar um pouco pro Jamil também e depois a gente passa para a Mili também. Mas acho que o Jamil ele queria complementar. Não, eu queria só aproveitar. Jamil, a UEFA não vai fazer nada, porque a UEFA tem poder político, deveria ter pelo menos, né? A UEFA não vai falar nada? Onde é que está a UEFA? Porque estão prejudicando um membro da UEFA, a Bélgica, que vai entrar em campo daqui a pouco. Verdade. Né? Contra os Estados Sem Unidos. dúvida. A UEFA tem sido, hoje, a grande trincheira dessa Copa do Mundo. Não é porque a UEFA é de gente legal, de gente limpa, não é nada disso. É porque vai ser prejudicada. Ela está sentindo que vai ser prejudicada. Agora, Rodrigo, me espanta o silêncio absoluto da Conmebol. Conmebol liderada por um paraguaio. A Conmebol, que tem uma relação muito próxima também com o governo da Argentina, etc. Enfim, não quero aqui ir além do que nós estamos vendo por enquanto, porque já é muita coisa, mas o silêncio da Conmebol é também muito revelador sobre tudo isso. Era para, não sei o que a Mili pensa, mas era para um momento como esse, todas as federações do mundo se unirem e falarem, opa, que história é essa? Como é que nós vamos competir numa Copa do Mundo? E é isso, Rodrigo, que eu ouvi aqui da UEFA hoje, gente dizendo assim, olha, hoje foi um cartão vermelho, mas e amanhã? E se a bola entrou ou não entrou? Ou se o VAR começa a ser questionado? Até alguém brincava, aí já no governo brasileiro, vão pedir VAR por papel, de papel, né? Porque o eletrônico não vai funcionar. Né? Não querem urna eletrônica, não quer o VAR também. Vai começar, e aí qual é a pergunta? É uma pergunta muito séria. Qual é o limite dessa influência? Qual é o limite dessa capacidade de Donald Trump dizer para a FIFA quem fica, quem sai, quem é expulso, quem não é expulso, quando a bola entra, quando a bola não entra, quem é que joga, quem é que não joga? Então, para a UEFA é absolutamente um tema central. Mas vale lembrar que nós estamos falando, sim, de um grupo político, no caso a FIFA, que tem interesses políticos e econômicos e que não preza, isso é histórico, não preza pela proteção do futebol. Nós, no livro, eu e a Mili, a gente conta essas histórias de 1934 com Mussolini, de 78 na Argentina, ou seja, não é novo. O que é novo, e é o que a Mili acabou de colocar, é que agora eles batem no peito e dizem com orgulho que fui eu, sim, que coloquei aquele jogador para jogar. Fui eu, sim, que rasguei as regras do futebol. Fui eu, sim, que, de alguma forma, domino essa Copa do Mundo. É muito, eu diria, em muitas formas, isso é muito inédito, porque contrasta com aquele período que alguém fazia tudo isso
e ficava em silêncio absoluto. Na verdade, pagava propina para Deus e todo mundo para que aquilo ali nunca viesse à tona. Hoje é o contrário. Hoje você tem justamente esse orgulho de dizer eu mando, inclusive onde eu não deveria mandar. Agora, Mili, aí uma pergunta para você. Perdão por tomar o teu lugar, Gabi, não estou tomando o teu lugar, não. Mas é só uma curiosidade que eu tive hoje com a Mili, e não tive a oportunidade de falar com ela. Brasil eliminado, Donald Trump fazendo isso com a Copa do Mundo. O que nos resta para 2027 no Mundial Feminino no Brasil? Ah, que pergunta excelente, maravilhosa. Obrigada por essa pergunta, porque eu acho que resta muita coisa, sabe? Assim, a gente tá criticando, todos nós aqui, de forma pesada essa Copa do Mundo há algum tempo, né? E aí eu mesma me pergunto, mas por que você está vendo? Por que você está se divertindo? Por que você está se emocionando? Porque o futebol é imenso. O futebol, quando a gente menos espera, oferece Cabo Verde. O futebol, quando a gente menos espera, pega a gente pela mão e fala, não desiste de mim. Eu vou dar um jeito de renascer. E eu te digo como o Brasil e o futebol renascerão o ano que vem, pelos pés das mulheres. Eu acho que a gente vai ver um tipo de circulação de afeto no Brasil com a Copa do Mundo que há muito tempo a gente não vê. A gente vai ser arrastados e arrastadas para dentro desse enorme caldeirão de afeto, de amor, de carinho, de paixão, sem a gente perceber o que está acontecendo. Então, eu acho que o futebol vai encontrando, como a água que encontra um caminho, o futebol vai achando os seus caminhos, sabe? Porque a gente até gosta da Copa do Mundo, né? Você vê, você torce, você chora, você vibra, mas aí a gente que trabalha com isso dá um passo atrás e fala, meu Deus do céu, isso aqui é só um negócio, eu estou sendo idiota, né? O maior patrocinador da Copa, estava ouvindo o Eduardo Moreira falar hoje de manhã no N1, é uma empresa aberta há 6 meses, não é nem uma casa de aposta, é uma casa que trabalha com especulação de probabilidade de aposta. Eu não entendi, tá? É muito complicado na minha cabeça. Mas é isso. É o que a gente tem hoje. As apostas mandam no futebol, né? Então, como manter a inocência? As mulheres vão ensinar, gente, o ano que vem. Legal. Eu também acho que essa Copa, além de essa Copa vai ter um ar assim meio da vingança das mulheres, sabe? Nós vamos jogar um grande futebol no Brasil, sabe? Eu estou apostando muito na seleção e no evento. E eu tenho ouvido notícias sobre a preparação desse evento, está sendo incrível. Por exemplo, tem uma preocupação com quem jogou bola no Brasil, naquele período que o Getúlio proíbe no Brasil. Sim. O comitê de organização foi atrás dessa memória. Tem se feito, inclusive, indenizações a mulheres que foram prejudicadas. Então, 500 mil reais. Exatamente, Emília. Então, eu acho que vai ser um baita de um evento nesse sentido. Além dessa vingança de mostrar para essa macharada que as mulheres jogam o melhor futebol do Brasil hoje do que os homens. Eu acho que o que a Mili disse agora, ela responde àquela nossa pergunta, aliás, uma pergunta que muita gente fez e ficou no ar, que é, o Brasil ainda é o país do futebol? Acho que as mulheres vão poder ter condição de responder isso de uma maneira muito positiva, Mili, diga lá. Então, mas sabe o que eu diria, Gabi? Assim, essa frase, ela sempre foi errada. O Brasil nunca foi o país do futebol, porque você não pode ser o país do futebol proibindo metade da sua população de jogar. Essa frase sempre foi mentirosa e agressiva e violenta. E é bom a gente resgatar essa história, sabe? As mulheres ficaram 40 anos proibidas de jogar. Então, mesmo que os homens ganhassem tudo, como a gente pode dizer que o Brasil é o país do futebol e dando paulada e colocando na cadeia mulheres que jogavam? Sim. Muito bom. Forte isso. Muito bom. Né, vamos torcer para que seja mesmo o resgate, mas até lá acho que vai ter que ter algum enfrentamento a isso que a FIFA está fazendo nesse momento lá nos Estados Unidos, porque eu acho muito escandaloso se a gente pensar que o Trump, né, manipula criptomoeda, e a Miri lembrou a fala do Eduardo Moreira, dizendo que o que está por trás da Copa de patrocínio é probabilidade, é gente que trabalha com probabilidade em casa de aposta. Por que ele não pode estar fazendo uma grande operação também junto às empresas que patrocinam a Copa do Mundo, né? Claro. Começa a entrar numa seara que eu nunca gostei muito, que vira e mexe na... venderam a Copa, aquela que o Ronaldinho não foi para a final, 98. Aquela conspiração da Nike, que todo taxista em qualquer cidade do Brasil... Isso. A Copa de 98 foi vendida para a França, não sei o quê, para depois o Brasil poder sediar de 2014... Mas dessa vez, gente, as teorias da conspiração, eu até vi o Jamil falando sobre isso num vídeo também, dizendo assim, não é teoria da conspiração, mas são perguntas, hipóteses que a gente tem que levantar. Porque está num nível assim assustador, eu estou achando. Agora, imagina o juiz de hoje à noite, do Bélgica e Estados Unidos. Pois é.
como esse cara vai apitar esse jogo depois dessa pressão toda? Que ele escuta uma pressão, não é uma pressão que veio do estádio, a torcida tal, é uma pressão que vem da Casa Branca, do dono do lugar, do dono do regime trumpista que cedia esse grande evento. Sabe? Não é fácil. Eu estava falando com um árbitro, não vou revelar o nome aqui, mas um experiente árbitro brasileiro que dizia, bom, eu fui à Copa do Mundo sem VAR. Nesse caso específico, foi uma decisão que foi tomada quase de forma colegiada, né? Foi o VAR, os outros árbitros estavam ali acompanhando, e o próprio Rafael Claus, que eu concordo contigo, Chico, a gente pode ter muitas perguntas, mas a pergunta maior que se tem hoje é quem é que manda, né? Quem é que tem a palavra final justamente na partida de futebol? Porque se o árbitro não tem mais, se o VAR não é mais suficiente, se o comitê de disciplina da FIFA é absolutamente manipulado, se o lado afetado sequer pode recorrer, e tudo isso está acontecendo numa velocidade impressionante, porque, por exemplo, alguém poderia dizer, pode levar para o Tribunal Arbitral dos Esportes, aqui na Suíça, aqui em Lausanne. Gente, não dá tempo, o jogo é daqui a 2 horas. Impossível. Né? Então, tudo isso coloca uma pergunta gigantesca para esse árbitro que vai hoje à noite, não só ele, a equipe inteira dele, eu imagino a tensão que vive esse grupo. A outra pergunta, e aí, insisto, eu acho que é o que o Rodrigo estava mencionando, porque é de fato algo que eu escutei hoje. Se existe uma pressão e uma organização política tão, eu diria, afinada, porque foi muito afinado, gente, foi muito rápido, foi muito preciso, foi muito eficiente essa pressão para chegar até Donald Trump. Imagina Donald Trump com Irã, Ucrânia, Venezuela, aí Cuba, etc. Tem que parar tudo para resolver um cartão vermelho. É isso mesmo? Então, tudo isso foi muito bem afinado. Agora, se isso foi muito bem afinado, a pergunta que muitos europeus estão fazendo, Rodrigo, existe algum tipo de pacto ou não? Essa é a pergunta, ninguém aqui está dizendo que existe, mas é a pergunta que tem muita gente aqui fazendo, inclusive na UEFA. Se esse pacto existe, ele significa o quê? E ele fala de quê? Lembrando, e aí é só um ponto que todos aqui também têm na memória de uma forma muito presente, o fato de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos faz parte do Executivo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já colocou meia FIFA na prisão há 10 anos. Então, fica aquela dúvida. Verdade. É só isso ou tem mais acontecendo? Enfim, é uma história que eu sinceramente, eu quero muita pressa para chegar daqui a 50 anos, abrirem os arquivos diplomáticos dos Estados Unidos e ler o que aconteceu em 2026, Chico. Aí eu sei que nós 5 estaremos aqui para ler daqui a 50 anos. Com certeza absoluta. Não vai ser a nossa gestão, né? Não vai ser a nossa gestão. O árbitro de hoje à noite é um jordaniano. Esse árbitro que vai estar sob pressão total, Adhan Makdameh. É o nome do árbitro da Jordânia que vai ter essa difícil missão de ser o árbitro entre Estados Unidos e Bélgica. Eu estava aqui, vocês citaram algumas outras Copas em que houve pressão, manipulação, né? A Copa da Argentina, eu lembro bem que eu era garoto, mas foi a primeira Copa que eu acompanhei assim muito atentamente. Quer dizer, teve aquela situação Argentina e Peru, que muita gente considera que houve entrega por parte do time peruano, né? Mas, assim, vocês se lembram dos ditadores argentinos diretamente intervirem, assim, e falarem, estamos aqui estamos fazendo isso, fazendo aquilo? Eu não lembro, não, como o Trump, não. O general Videla não foi. Torturador, aquele carniceiro, mas, mesmo assim, ele não fala hora nenhuma. Não fala. Depois você pega o César Menotti, o técnico. Tem umas declarações dele que deixam patente que houve uma baita de uma pressão mesmo, mas nada como o Trump está fazendo. Não, nada parecido. O Brasil até consegue empatar com a Argentina, lá dentro da Argentina, 0-0 naquele jogo, né? Se fosse para roubar, tinham roubado logo no jogo contra o Brasil, né? 0-0, né? Mas depois fizeram aquele escândalo na entrega os peruanos entregaram o jogo para a Argentina naquela vez, mas enfim. Mas a final foi limpa, né? Foi, né? Contra a Holanda, eu lembro. Sim. Tinha um bom time a Argentina também. Não é que a Argentina não tivesse um bom time. Mas enfim, estou voltando na história aqui demais. Bom fazer.
fizesse isso. Não, mas é importante fazer esse exercício. Oi, Jamil, diga. Só para talvez fechar, o caso claro. mais próximo a Donald Trump, porque também foi explícito e também foi com muito orgulho, foi o Mussolini em 1934. E a gente fala disso. Está no livro, né, de vocês? Ali é diferente, porque ali é um Mussolini que quer mostrar poder, como Donald Trump, quer determinar de que forma aquele campeonato vai ser organizado, quer, obviamente, que a Itália vença, e aí ele determina, por exemplo, inclusive a escalação dos juízes para a Copa do Mundo. E aí é aquela pergunta, né? Essa, né? Como que isso é feito? Mas, de fato, isso aconteceu. E, para completar, também uma semelhança muito com 2026, quando a FIFA, na verdade, aquele torneio não termina só com a Jules Rimet sendo entregue para o vencedor, o próprio governo da Itália tinha o seu troféu para ser distribuído, que era muito maior do que a pequenininha Jules Rimet, né? Ele era 3 vezes maior, muito mais brilhante, e era, claro, o próprio Duce dizendo: aqui quem manda sou eu que entrego o troféu, inclusive, é meu. Então, nos jornais da Itália no dia seguinte, a gente conta isso também no livro, não era Itália vence a Jules Rimet, Itália vence a Copa del Duce. Né? Então, fica muito claro. Excelente essa lembrança, Jamil. Muito Acho bom. que naquele momento que o Trump recebe o prêmio da paz da FIFA, né? Do Infantino em dezembro do ano passado, mesmo, já deu uma sinalização do que viria, mas acho que a gente não esperava que fosse ser tão grave quanto está sendo, né, no fim das contas, mas já deu um belo indicativo ali. Para a gente fechar esse bloco, Milha, eu queria, claro, te perguntar, a gente está aqui, todo mundo amargando o dia seguinte da eliminação do Brasil, e ouvir a sua análise. Eu também perguntei, nesse sentido, a sua análise sobre o Brasil ser o país do futebol por conta disso, mas é claro que eu queria ouvir a sua análise sobre o jogo de ontem e agora tentando digerir o que aconteceu naquela partida, né, que nos deixou de fora tão cedo, talvez tão cedo como nunca antes na Copa do Mundo. Sim. Assim, eu acho que a gente precisa entender que não foi o acaso, né? Essas derrotas que a gente vem sofrendo, elas são frutos de um planejamento que começou lá na década de 80. Elas não são obra de Deus ou do diabo. Elas foram um planejamento muito bem feito para que a gente desse aqui. E onde é aqui? É um país que não se reconhece mais em campo, nós não somos mais o Brasil verdadeiro, cultural em campo, o Brasil do samba, do drible, do 2 de julho na Bahia, do Círio de Nazaré. Não é esse Brasil que está lá. O Brasil que está lá é o Brasil do poder. É careta, covarde e conservador. Mas o planejamento não era só esse. O planejamento era transformar o futebol brasileiro, que pertence à população, em negócio entregue a uma empresa privada, que é a CBF. Hoje o futebol é um negócio. Então, do ponto de vista do negócio, essa Copa é um sucesso para o Brasil. O Brasil volta com 180 milhões de dólares ou reais, agora não sei a moeda, nos cofres. O Brasil volta com os homens no poder, mais no poder ainda. Executivos, patrocinadores que vão se reunir amanhã ou depois, tomar um uísque numa sala refrigerada com seus ares condicionados, ou vão numa festa, ou vão numa boate, eu não sei onde eles vão. Tá tudo certo com eles. O quem padece é o torcedor e a torcedora, que não tem mais uma seleção pela qual torcer. Porque há derrotas e derrotas, né, gente? O problema não é perder. 47 seleções vão perder. 47 vão embora derrotadas, uma só vai ganhar. O problema é como perder. O México perdeu bonito. Cabo Verde perdeu bonito. O Brasil, há mais de 20 anos, perde grotescamente. Esse é o que virou o nosso futebol dos homens. A gente perdeu com uma posse de bola do equivalente ao Carille. 30%. 30%. Chico, e vocês viram? Porque assim, quando eu estava vendo o jogo, as análises eram assim, não, o Brasil escolheu taticamente não ficar com a bola, porque o Brasil quer contra-atacar. Muitos comentaristas dizendo isso. Aí o Vini Júnior é entrevistado no final.
Vini, e aí, foi programado vocês ficarem menos com a bola? Não. A Noruega nos surpreendeu. Ah, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu concordo inteiramente, que bom que a Meli citou, né? Ainda a gente pode se emocionar com outras seleções, né? A do México me emocionou muito, Cabo Verde também, tanto que eles foram recebidos, gente, no país Sim. deles, assim, como heróis. Enfim, ainda dá pra gente se emocionar com o futebol, né, Meli? O Você bicho, disse, o tal do sim, futebol, como a Mili falou, o bicho é grande e surpreendente. Ele começa a construir heróis, vilões, ele começa a nos apresentar um teatro que supera Beth, supera essa esculhambação toda. É verdade. Que bom que temos futebol. Mili, que bom ter você aqui com a gente, querida. É um prazer sempre te receber aqui no N2 e no ICL. Um beijo grande. Obrigado. Gabi, querida, obrigada a todos vocês. Jamil, te vejo no Zap. Eu tô em um clima quente já, viu, Mili? Mas depois a gente conversa. Ô, Jamil, aproveitando que você está num clima quente, eu já quero trazer uma outra apuração sua. Vocês sabem que o Jamil sempre está a todo vapor no nosso site. Ele traz aqui, muitas vezes, com exclusividade, primeiro no N2, né, no nosso programa ao vivo. Mas você diz respeito à reforma que o Brasil está fazendo na distribuição dos postos diplomáticos pelo mundo, né? Tem novos cargos que foram criados em embaixadas no Brasil em outros países. Eu queria que você explicasse um pouco e como é que isso afeta, né, posições ideológicas, realidades econômicas, enfim. Isso é uma notícia importante que o Jamil traz, ele nos explica aqui agora. Gabi, olha, se de fato não fosse essa avalanche de notícias que a gente vive todos os dias, eu até diria, olha, vamos prestar atenção especificamente nisso, porque ela é reveladora de quem nós queremos ser no mundo, ou de que forma o Brasil está planejando a sua participação no cenário internacional. O que aconteceu? O Itamaraty fez uma reforma, e nessa reforma interna redistribuiu o número de vagas para os diplomatas em cada embaixada. E aí, claro, sem dúvida nenhuma, ao longo de séculos, no caso, as embaixadas mais importantes para o Brasil estavam nos Estados Unidos, na Europa, também a de Buenos Aires, enfim, locais tradicionalmente importantes, mas não por acaso, é porque economicamente eram muito fundamentais. Economicamente e comercialmente eram os locais onde, claro, a elite produtora, exportadora brasileira tinha uma relação, eu diria, até de dependência em alguns casos. Então, tradicionalmente, Paris, Berlim, Roma, mesmo aqui em Genebra, em outros lugares, Washington, etc., foram as maiores embaixadas. Elas continuam sendo. Mas o que fez o Itamaraty agora, recentemente, semana passada, começou a cortar vagas de diplomatas em algumas dessas principais embaixadas ocidentais. Washington, Berlim, Paris, Londres, Genebra e algumas outras aqui pela Europa, reduzindo basicamente a participação ou o volume de diplomatas brasileiros aqui no Ocidente, no hemisfério, vamos dizer assim, ocidental e Europa. Enquanto isso, aumentando o número de vagas justamente na Ásia e também um pouco na África, mas principalmente na Ásia. Então, em 10 embaixadas na Ásia, o Brasil está aumentando o número de funcionários nessas embaixadas. Por quê? Porque fica evidente que é ali que está hoje o grande, eu diria, o grande motor da economia mundial e o grande motor, inclusive, da própria compra de produtos brasileiros. Só para a gente colocar em números, para parecer que a gente está falando de dados aleatórios. Não. Hoje, a ASEAN, que é o grupo ali, o bloco dos países do Sudeste Asiático, nós temos um superávit comercial com eles, primeiro uma balança comercial com a ASEAN, que é equivalente ao que nós temos com 5 dos 7 países do G7, né? França, Reino Unido, Itália, Alemanha, etc. Ou seja, esses países asiáticos eles já são mais importantes economicamente do que aqueles velhos tradicionais parceiros europeus. E se a gente for olhar para o equilíbrio comercial, é ainda mais gritante. O Brasil tem um superávit gigantesco com a ASEAN e tem um déficit gigantesco com os parceiros do G7. Então, é uma transformação real da parte do Itamaraty, procurando justamente se adaptar
ao século XXI. É o Brasil construindo, eu diria, uma nova relação com o mundo. Muito bom. Jamil, sempre importante, excelente ter suas apurações aqui no N2 junto com a gente. Obrigada, meu querido. Vamos dar uma respirada, né, nessa segunda-feira, porque ela está bastante amarga, né? Vamos falar a verdade depois dessa derrota. Mas a notícia continua. Valeu, querido. Valeu, Jamil. Até mais tarde, e eu vou pegar minha camiseta do Tintim, né? Da Bélgica. O Tantan. Sim. Da Bélgica. Hoje merece. Hoje eu sou Tintim. Eu amava, era o meu desenho preferido quando eu era bem criança. O desenho do Tintim. Obrigada, Jamil. Valeu, meu querido. Obrigado, Até querido. mais. O Tintim, que supostamente é jornalista, né? Assim, Sim. Muita gente no mundo virou jornalista por causa Freud explica, do então, Tintim. né? É. Acho que Freud explica o porquê que era meu desenho Foi por aí. preferido. Tem o Tintim, que é do Hergé, né? No mundo todo. E aqui tem o Peninha, que é o Peninha influenciou muito jornalista no Brasil, o Peninha da Disney. Ah, sim. Que era ali da família do Tio Patinhas, dos arredores do Tio Patinhas. Isso, da família do Tio Patinhas. Tinha uma cara meio malucada, né? Totalmente. O jornalista Peninha, que não é o Peninha lá do Rio Grande do Mas Sul. que deu, também parece o que Peninha. deu no apelido do Peninha. O Peninha lá do Rio Grande do Sul. Quantas referências boas aqui. Gente, virando totalmente aqui o humor, porque a gente ainda tem uma notícia internacional, apesar da gente ter se despedido do Jamil Chad, a gente vai chamar outra jornalista aqui, que é a Giovana Vial, em Teherã, trazendo mais informações do funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Tem milhares de pessoas vestidas de preto neste momento, né, tomando as ruas numa homenagem ao funeral do líder supremo. Vamos acompanhar a partir de agora. Vamos lá. Eu falo da Praça Vali Asser, em Teherã, capital iraniana, por onde passou hoje o cortejo fúnebre do Ayatollah Ali Khamenei, ex-líder supremo, autoridade máxima do Irã, que morreu assassinado em sua casa no dia 28 de fevereiro de 2026 pelas forças israelenses e norte-americanas. O cortejo fúnebre foi diminuído pelo governo iraniano por razões de segurança. Muitos fiéis que vieram de todas as partes do Irã e de outros lugares do mundo ficaram frustrados por terem chegado muito cedo para conseguir estar perto dos caixões, não só de Ali Khamenei, mas também os 4 outros membros de sua família, e acabaram não conseguindo chegar perto e não conseguindo prestar as suas homenagens da maneira que gostariam. Os caixões agora seguem para demais celebrações, demais homenagens em outras partes do Irã, na cidade de Qom, e em outras cidades também do Iraque, em Najaf e Karbala, para depois, finalmente, Ali Khamenei ser enterrado no dia 9 de julho, na cidade de Mashhad, onde ele nasceu, aqui no Irã. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando o nosso noticiário internacional. As imagens são impressionantes, né, das pessoas. E mostram, né, Gabi, eu estava olhando desde cedo essas imagens lá do Irã, aquela ideia do Trump de que basta cortar a cabeça do Estado e aí vai se desmilinguir todo o Estado iraniano é completamente furado, ele não conhece a realidade iraniana, né, e assim, está muito enraizada. A chamada Revolução de 79, a Revolução Iraniana, tem raízes profundas. Você pode não gostar de um governo que mistura religião com a política aqui do nosso lado olhando, mas não importa que a gente goste ou não, né? E eles lá não é só um orgulho religioso, é um orgulho nacional muito forte, cultural, né? Cultural também, né? Eles são muçulmanos e não são árabes, são persas, né? Que vem lá da antiga Pérsia. Então, é uma força, uma civilização que tem uma tradição e uma capacidade de resistência que o Trump acho que não conhecia. Mas conheceu um pouco na guerra, conheceu um pouco agora. Ele viu que não era moleza. Importante, Rodrigo, você ter colocado isso aqui, e a gente aqui entende, traz justamente uma repórter, né, especial, que está acompanhando ali de perto toda essa situação e trazendo as notícias a quente aqui para você. Eu quero chamar a atenção, hoje a gente tem uma entrevista, no Chico Pinheiro Entrevista, então logo depois do N2, coladinho aqui com a gente, que é com o Bob Fernandes, jornalista. O Bob já veio aqui no ICL, no N2, no Em Detalhes também, né? O Bob é um dos grandes jornalistas. Bob, além de um grande jornalista, também entende muito de futebol, porque jogou pelo Bragantino. Bragantino, conhece. É um centerfor, como a gente chamava antigamente, centroavante, camisa 9 do Bragantino. A gente vai assistir um trechinho dessa conversa, vamos acompanhar? Bora. Vamos lá.
tem um jornalismo no mundo que faz a pergunta que tem que ser feita do jeito que tem que ser feita e o cara responde ou não responde. Aqui tem muito uma coisa na característica brasileira de facada pelas costas ou chute em cachorro suave, com medo da reação. Chute em cachorro morto, ou então, pô, o patrãozinho não vai querer, sabe esse papo? Tem que fazer e perguntar. Eu acho... Meu amigo, é o seguinte, por que você empregou durante 11 anos a mãe e a ex-mulher de um assassino, do capitão Adriano da Nóbrega? Tem que perguntar. Por que não perguntam? Por que dão um mole desse pro cara? Como é que você foi condecorar dentro da cadeia, não só o Adriano da Nóbrega, que já tinha sido condenado, foi condenado depois descondenado, e o pai vai fazer no Congresso, na Câmara, uma defesa dele na tribuna. Por que você vai condecorar com a medalha Tiradentes dentro da cadeia alguém que é uma... E não só ele, depois o major Ronald Paul, sei lá o quê, e o Ítalo Ciba. Por que isso não é perguntado? Eu não compreendo. Ele está se referindo ao Flávio Bolsonaro. Ao Flávio Bolsonaro. Mas eu lembrei lendo no final de semana a Folha de São Paulo, tem um artigo do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, que nenhum repórter no Brasil consegue perguntar a ele sobre o caso Master. Ele escreve para um jornal e ninguém pergunta. Por que o senhor autorizou o Master virar banco? A fala do Bob agora me lembrou muito disso. Tem perguntas no Brasil que são proibidas. Meio pelos chefes. E às vezes não é nem que o chefe vá lá e diga, está proibido aqui pelo manual, página tal, etc., perguntar ao Roberto Campos Neto, porque ele é da nossa casa, nossa casa tem um banco, portanto não pergunte nada a ele. Não é nem nisso, o repórter também vai incorporando o que não pode e aquele não vai saindo em lugar nenhum. E a ideia de formação é essa mesmo, muitas vezes. E fica todo mundo com medo e você não faz o jornalismo que deve ser feito. Mas para quem não conhece, né, o Bob Fernandes é um dos jornalistas mais experientes do país, combativo, né? Tem um canal dele nas redes sociais, procura aí, se você não conhece ainda, procura, né, passou pelas principais redações do Brasil e hoje tem um canal em que ele faz comentários, vídeos e tal. Vale muito a pena acompanhar. Ele amarra como ninguém, assim, a semana inteira, né? Faz uma crônica da semana, crônica política. Exatamente. Com assuntos do Brasil de uma forma... O canal do Bob Fernandes, vale muito a pena e vale a pena acompanhar daqui a pouco a entrevista. Com e faz documentários excelentes também. O mais recente dele é aquele que os Estados Unidos articularam e financiaram o neoliberalismo no Brasil. Verdade, ele entrevistou pesquisadores lá da Federal de Santa Catarina que contam essa história. Então, ele é um jornalista que se debruça sobre os fatos e se aprofunda bastante nos fatos. É isso, e a gente acompanha agora às 7 horas da noite. Voltamos a falar sobre Copa do Mundo. A gente tem o nosso convidado, mais uma vez, o Leandro Yamin, conversando com a gente. A gente conversou com o Yamin, pelo menos eu conversei. Nas férias eu não estava, né? Não sei, mas eu conversei com o Yamin a última vez, a gente estava com um sentimento, né, de expectativa em relação ao início da Copa do Mundo, né? Como seria o desempenho do Brasil e agora, infelizmente, conversando nessa situação, né, Yamin? Mas bem-vindo, é um prazer falar contigo mais uma vez. Muito bom. Sou eu que agradeço. Boa noite para vocês. A última vez que estive aqui foi para falar sobre a convocação da seleção. Isso. Foi algumas horas depois da convocação. Exato. E naquele momento, quando a gente conversou, a lesão do Neymar era uma. No dia seguinte, a lesão era outra. A gente descobriu que a lesão era outra. Era muito mais grave, né? Ficaram velhas. Exato, ficaram velhas todas as notícias, como diria Fernando Pessoa. E aí a gente, no dia seguinte, já sentia que alguma coisa estava errada, né? Um jogador foi convocado com um tipo de lesão e no dia seguinte descobrimos que a lesão era outra. Esse é só um, claro, dos problemas e eu não acho nem que é o maior e o mais grave, mas talvez seja o problema mais simbólico que o Brasil enfrentou nessa Copa do Mundo, o problema de convocar um camisa 10, cuja lesão o técnico sequer tinha direito de saber qual que era, porque o Santos e a CBF tinham divergências e precisaram fazer um outro exame para detectar, e a partir daí foram vários momentos negativos. Eu acho que a trajetória do Brasil nessa Copa do Mundo, acho que todo mundo está em consenso aqui, foi uma trajetória bastante negativa. Eu quero ouvir do Leandro esses outros problemas, né, que ele já aponta aqui, que chegam a esse resultado que foi um vexame na nossa história, né, da nossa seleção, enfim.
primeira vez que o Brasil é eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Desde 90, né? Antes se chegava pelo menos Desde às o quartas. Canidia em 90. Desde 1990, acho que foram as duas piores. Foram 90 e 66, que não passou nem da primeira fase. Que o Pelé ainda jogava e foi caçado em campo. Mas, enfim, nos últimos 20 e tantos anos é a pior, né? Nos últimos 30, não mais, 36 anos, né? Se a gente pegar de 90 para cá, não é isso? Isso. E se a gente considerar que a Copa do Mundo tem um número aumentado de seleções, e tem uma fase a mais, o Brasil passou por um mata-mata, pelo menos, né, passou da fase de 16 avos, parou nas oitavas de final, você pode até tratar isso como um atenuante, mas você pode tratar, não significa que você deva tratar. Eu, por exemplo, não trato. Acho que como atenuante possível para o Brasil está o fato de que caiu num chaveamento que não era o melhor. O Brasil passa pelo Japão, e talvez se o Japão tivesse no outro chaveamento, no chaveamento que está a Argentina, por exemplo, teria chegado mais longe. O chaveamento que tem Egito, Austrália, Cabo Verde. O Brasil, depois de passar de fase, não enfrenta adversários dos mais simples do mata-mata. Isso é verdade. O que não significa que o plano de jogo que o Brasil apresentou, tanto para o jogo contra o Japão quanto para o jogo contra a Noruega, tenham sido planos de jogo que me agradaram, porque o Brasil começa o jogo contra a Noruega usando o Martinelli como titular, e me parece que a única justificativa para o Martinelli ser titular é o fato de ter dado certo no segundo tempo contra o Japão. Mas aí o contexto é completamente diferente no jogo contra a Noruega. O Brasil praticamente não toca na bola durante todo o primeiro tempo, cria suas chances em jogadas rápidas, mas a posse de bola na Noruega o Brasil não consegue pressionar, talvez porque esteja inseguro de marcar lá na frente, talvez tenha sido mal treinado esse tipo de pressão, e porque falta um jogador de meio de campo. Sem um jogador de meio de campo a mais, como era o caso do Paquetá, você perde o Bruno Guimarães lá no ataque, você perde participação do Bruno Guimarães no campo de ataque. E o Martinelli, ele pode até ocupar a mesma faixa de campo que o Paquetá ocuparia, mas a característica é diferente. Em alguns momentos o Brasil marca com uma linha de 4 no meio de campo e o Martinelli mais ali aberto, ele não consegue reproduzir o mesmo tipo de jogo que o Paquetá tem por dentro como meio campista. E em meio campo Uma interrupção aqui na conexão com o Leandro e a mim. A gente já volta a conversar com ele, mas ele traçando um panorama histórico. Aqui voltou a conexão, e a mim, a gente ouve agora. Martinelli. Opa! Martinelli, estava falando. Bom, perfeito. Com um cartão amarelo aqui para minha internet, a gente continua o jogo. Dizia que o Martinelli não consegue reproduzir o jogo do Paquetá, e o Brasil não conseguiu reproduzir um jogo de controle. O Brasil deixa o Casemiro exposto, o lado direito com o Danilo. Eu acho que a lateral direita, a gente pode até se aprofundar nisso, mas a lateral direita me parece o principal erro do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti é o principal responsável pelo mau funcionamento da seleção brasileira ao longo desses 40, 45 dias. E a seleção da Noruega vai intervalo com 2 substituições, 2 pontas. E esses 2 pontas jogam em cima dos nossos laterais que não se apresentaram para o jogo. A leitura do técnico norueguês foi melhor do que a nossa, sem Danilo se apresentando, sem Douglas se apresentando. O Brasil ainda tem um pouquinho de melhora no segundo tempo, mas essa melhora é completamente arruinada no momento que sai o Ryan, entre o Endrick, aberto pela direita. O Endrick não tem a força defensiva que tem o Ryan, as jogadas da Noruega passam a acontecer por aquele lado. O técnico até tenta consertar isso colocando o Ederson no meio campo para tentar suportar aquele lado, para tentar dar uma força para aquele lado, mas aí já era tarde. Assim que o Ederson entrou, a Noruega fez 1-0. Tudo isso com um sistema de 4 zagueiros, 3 meio-campistas, 2 abertos, o Vinícius e o Endrick, e o Neymar. Como se estivesse de frente para uma plateia, jogando centralizado lá no ataque, e não teria nem o melhor Neymar, nem o Neymar que a gente viu em 2000 e alguma coisa, teria capacidade de sozinho, jogando por dentro ali, resolver a coisa, muito menos o Neymar de hoje, que é o Neymar que a gente entende. Agora a gente pode falar, foi um erro da seleção brasileira de ter apostado no jogador que no fim das contas não tem posição efetiva para dar. A não ser
dentro do ônibus, na cabeceira da mesa do jantar, porque parece que isso é muito importante para algumas pessoas dentro da seleção, né? Tem muito líder da seleção que é líder na mesa de jantar, que é líder dentro do vestiário, mas em campo não resolve nenhum problema, não pega nenhuma bola quente para resolver. Ô Leandro, por tudo isso que você falou, você acha que o Carlo Ancelotti deve ser mantido? Esse diagnóstico que você traça é de um técnico quase um Carille ali, né? Que tem 30% de bola, é quase um Jair Ventura, eu diria. E olha que o coitado do Jair Ventura joga em circunstâncias difíceis. Geralmente com times piores. Com Vitória que ele tem que segurar na primeira divisão a todo custo, com orçamento baixo e etc. Você manteria esse luxuoso técnico europeu que não mostrou nada? Teria mais 4 anos, né, Chico? Você manteria? Qual a tua opinião? Eu acho que a gente tem uma coisa a favor da gente depois de uma Copa do Mundo perdida, que é tempo, né? O segundo semestre pós-Copa do Mundo não acontece nada, então você pode respirar e tomar essa decisão com calma mais tarde. Eu acho que é o mais sensato a fazer. Ontem eu gritava aqui no meu quarto que eu queria que ele saísse imediatamente do país e virasse persona não grata. Boa, eu também. Todos nós, né? Tragam o Tite de volta. Mas bota o Jair Ventura, cara. Claro... Bota o Jair Ventura. Se é pra isso ali, pra jogar com 30% de bola, eu também sei ensinar. Não dá. E acho que, no fim das contas, a convocação que ele fez foi uma convocação conservadora, né? Ele trazer de volta o Casemiro é conservador da parte dele. Ele trouxe o Casemiro do Real Madrid, sem perceber que o Casemiro já é o Casemiro do Inter Miami. Não é o Casemiro que está dentro da cabeça dele, dentro do coração, é outro Casemiro. O Danilo, ele convocou o Danilo em março, o Danilo lateral, /zagueiro do Flamengo. Em março ele garantiu o Danilo na Copa. O Danilo não mostrou argumentos técnicos, argumentos futebolísticos para estar nessa Copa do Mundo. É uma convocação conservadora. A gente tem jogadores melhores que o Danilo. Do contrário, ele seria titular do Flamengo, não reserva. Então eu posso garantir para vocês que até no próprio Flamengo tem jogadores hoje melhores do que o Danilo. Sim. Ele apostou muito pouco em algumas peças que talvez a gente, quando pensa num técnico brasileiro, mais conservador, mais rígido, é o cara que vai levar, forma uma família, vai até o fim com ela. Do Ancelotti, eu imaginava mais independência para pensar em nomes diferentes do óbvio, e a convocação que ele fez, honestamente, me pareceu uma convocação Tite 3.0. Essa Copa do Mundo me parece muito mais a continuação da era Tite do que a inauguração de um momento novo para a seleção. Perfeito, e é uma convocação, o ponto de partida dela já é conservador e isso me desagradou bastante. Agora, muito o incrível muito é que bom. Apesar de todos esses erros, né, que o Yamin está trazendo e tudo, o Brasil teve a chance de ganhar, né? Se faz aquele pênalti do Bruno Guimarães, o jogo seria outro. Bola na trave. E mesmo depois, no segundo tempo... O jogo até seria o mesmo, porque o jogo seria... seria a Noruega vindo para cima, mas viria mais para cima e o Vini Júnior correndo para talvez fazer o segundo. Então, se entra a bola do pênalti, o jogo, a gente teria mais chance. E depois vai para o segundo tempo e o Vini dá aquela metida de bola para o Endrick, que daí mostrou também que, gente, eu implico um pouco com o Endrick, juro que não é só porque eu sou corintiano, mas o Endrick eu acho super avaliado. Acho super avaliado. Ele perde um gol feito e depois ele falha clamorosamente no primeiro gol, no cruzamento para o Haaland, que ele vai marcar do jeito que parecia que ele estava no amistoso. Ele vai assim de qualquer jeito, o sujeito passa e mete na cabeça do Haaland. Então, o Endrick é um jogador que não estava preparado ainda para ser titular, eu acho, né? Então, me chama a atenção que apesar de todos esses... Foi meio o Jesus dessa... Vai ser eu acho. Ficou com uma Gabriel Jesus dessa Copa, né? Pode ser. É que ele é novo ainda, acho que também não podemos jogar tudo nas costas do Endrick, que seria uma maldade e uma irresponsabilidade. Eu não sou nem jornalista esportivo, mas estou dando meu palpite aqui como observador, né? Não sei se o Amin tem alguma coisa... Acho que até, Gabi, não sei se você tem alguma pergunta a mais, posso fazer? Desse time aí, o que sobra para o próximo ciclo, né? Quais são os jogadores que você investiria e quem é que ficou de fora que poderia vir? Boa. Quem está de fora que poderia vir, tem bastante gente. O Brasil não deixou de formar jogadores. Você tem que dar a chance inteira para eles, né? Trazer o jogador para jogar 15 minutos de um amistoso e se não resolver, tá fora. O jogador que fica pingando e voltando, esse jogador não vai conseguir se firmar. Eu acho que a seleção brasileira precisa se livrar dessa solidariedade tóxica que existe dentro da seleção. A seleção hoje, ela é formada por pessoas que têm um senso de amizade que é torto.
é um senso de amizade que não se reflete no campo, não se reflete nas questões reais do futebol, mas é uma solidariedade que a gente viu nos depoimentos, né, das declarações, quer o Neymar, não quer, precisamos de mais uma chance. Esses jogadores que lideram essa solidariedade, que eu chamo de solidariedade tóxica, eu estou falando de Marquinhos, de Danilo, de Casemiro, de Neymar e até de Alisson, esses 5 jogadores eu acho que precisam sair da seleção. Outros jogadores também por um pouquinho mais de idade, por exemplo o Alexandro, tem que sair da seleção. Também, Igor Thiago, não sei, para mim é mais um delírio coletivo do que um jogador de seleção brasileira, mas eu dou a chance, dou o benefício da dúvida para ele, quero ver mais um pouco. Mas acho que o que precisa mudar é o astral, precisa mudar essa ideia de solidariedade que é superficial, que é uma ideia que na verdade é protecionista, que na verdade é muito do que a gente já se acostumou a falar, a chamar no coloquial, na mesa de bar, entre amigos, de panela, e que não se mostrou em 3 Copas do Mundo, porque desde o 7-1 a gente tem urgência de recuperar um astral do nosso futebol, e a gente tem uma geração que liderou o vestiário, o CT, o hotel, o avião, o ônibus, por 3 Copas do Mundo e não surtiu efeito em nenhuma dessas 3. Eles não foram bem em nenhuma dessas 3. Então, eu acho que, seja o Ancelotti, seja outro técnico, tem que tomar conta de fazer uma mudança no topo da pirâmide. Quem está embaixo vai ter essa chance. O Brasil tem uma molecada muito boa, tanto na zaga, Murilo, Moscardo, Bidon, o Estevão voltando, jogador bom o Brasil tem. Sim. Só precisa ter espaço de verdade no vestiário, porque eu sinto às vezes a sensação que tem muito menino que entra no vestiário e tá apertadinho, sabe? Você fica esmagadinho assim no vestiário, porque o Casemiro precisa de espaço, o Danilo precisa de espaço, o Marquinhos precisa de espaço, e eu acho que o espaço deles deveria diminuir. Yamin, obrigada. Bom ter você aqui com a gente, Yamin. Apesar das circunstâncias, né? A gente podia ter saído como Cabo Verde, fez um belo diagnóstico. México, mas o diagnóstico, essa análise é muito boa. Obrigada, querida. Até uma próxima. Eu que agradeço, vocês sabem. Chamou, eu tô aqui. Tchau, tchau. Boa, meu querido. Valeu. Pediu tem preferência. Como é que é a frase do técnico famoso? Né? Deslocou. Quem pede... Quem pede recebe. Quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. Quem levanta o dedo... Para mim. E as participações do Yamin são sempre excelentes aqui. Muito boa, não. Belo diagnóstico, trouxe tudo. Seguimos, né, gente? Seguimos. E eu quero trazer aqui o resultado da nossa enquete lá no Papo Legal. Temos aqui a pergunta e você votou: Flávio nos Estados Unidos pode prejudicar a própria campanha? Aí a gente tem as alternativas e a resposta que você votou. A gente coloca aí na tela qual foi o resultado da nossa enquete do Papo Legal. Sim, certamente vai meter os pés pelas mãos. 68% votaram. Então, essa é a aposta. A gente acompanha amanhã de manhã a audiência, no momento que Flávio Bolsonaro vai falar. Falando em Papo Legal, amanhã eu tô por lá 10h30 da manhã. Então, no horário do Em Detalhes, é o momento que você estiver acompanhando o Em Detalhes, já entra para conversar comigo. Vamos conversar com a Gabi. Precisamos conversar com a Gabi. É isso aí. Já fazendo a dobradinha com o programa, que aliás é de terça-feira também. Vocês acompanham junto com a gente. Quero também agradecer a todos que nos acompanharam nesta segunda brava. Paulo Primo, Gabriel Santos, Matheus Barbosa, Maria Dolores, Gisele Gomes e grande elenco. Vamos de Chico Pinheiro com Bob Fernandes agora. Vamos embora. Rodrigo, Chico, até amanhã, que ainda tem muita semana aí. Vai, Bélgica. Vai Bélgica. Boa noite, pessoal. Eu quero o meu dinheiro, não venha quando descontar em minha certa, não precisa dinheiro roubado. Eu quero o meu dinheiro certo. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. No total, Lira, quando era presidente da Câmara, aprovou mais de 90 milhões de reais para Rio Largo, sem que o autor das emendas fosse identificado. Foi entregue em dezembro do ano passado, está todo esburacado. Você não vai falar com a gente? Com a dinheirama do orçamento secreto, Rio Largo poderia ser um município modelo. Rio Largo não tem saneamento básico. 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção.